Aí, tudo bom? O YouTube ele parece uma plataforma bem agradável, né? Mas todo mundo sabe que ele tem um lado oculto, escondido. Quem aí nunca começou a assistir um vídeo aleatório e de repente, quando menos se deu conta, tava na seção de vídeos bizarros, só vídeo esquisito. Todo mundo já passou por isso, eu sei, eu passei, você também. E no meio dessa série de vídeos bizarros a gente tem uma série que se chama Don't Hug Me, I'm Scared. Se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e vem comigo desvendar Don't Hug Me, I'm Scared. Don't Hug Me, I'm Scared, ou do bom brasileiro Não Me Abraça, Eu Tô Assustado, é uma série com 6 vídeos que parecem bem normais no início. Mas se eu tô falando deles aqui é porque realmente não tem nada de normal. Ele tem uma pegada de ser um programa de televisão infantil, desses assim que você coloca pro seu sobrinho de 4 anos de idade pra assistir. Por favor, não coloque o seu sobrinho pra assistir isso. What the heck? Oh my god! Organs! Os 6 vídeos, apesar de parecerem inocentes no início, eles vão começando a ficar cada vez mais bizarros, cada vez mais estranhos a cada vídeo que se passa. E tem uma história de fundo por trás de tudo. Mas antes da gente abordar essa história de fundo, antes da gente começar a explicar essa história de fundo, deixa eu resumir para vocês cada um desses 6 vídeos para a gente entender melhor o que está acontecendo e aí depois eu explico essa história para vocês. Então vem comigo. O primeiro episódio ele começa com os 3 personagens sentados sem fazer nada. Então já para deixar claro, os 3 personagens eles não têm um nome específico. Eles são chamados de Red Guy, Yellow Guy e Duck. Ou em português, cara vermelho, cara amarelo e pato. Pois é, vamos lá. Eles continuam lá sentados sem fazer muita coisa, até que de repente o bloco de notas, o bloco de anotações, o caderno que tem em cima da mesa, começa a cantar sobre o tema criatividade. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just try to think creatively. Pois é, cada episódio tem um tema. Então, o tema do primeiro episódio é criatividade. Tudo vai correndo bem, tranquilo, sem problema nenhum, até que o cara amarelo ele resolve pintar um palhaço para exercer a criatividade dele. É aí que o bloco de notas ele Whoa there, friend, you might need to slow down. destrói o desenho. Do nada. Logo em seguida, pouquinho tempo depois, eles vão falar sobre as cores favoritas deles. E o que acontece é que quando o cara amarelo, de novo, o cara amarelo, ele fala sobre a cor verde, o bloco, ele simplesmente diz que verde não é uma cor criativa, cortando totalmente o barato ali do cara amarelo. Coitado dele, né? Aí você deve estar se pensando, pô, beleza, mas e daí? O que tem de bizarro nisso? Calma, calma, calma. Calma que tudo piora. Não passa muito tempo depois que o bloco falou que a cor verde não é criativa. O que acontece? Simplesmente ele convida os personagens a serem criativos. E é aí que a bizarrice do episódio começa. Come on, guys, let's get creative. Nós temos várias cenas esquisitas, os personagens mudando as formas deles e tudo mais. Há um coração na purpurina, com direito a uma torta de carne crua ou viva, não sei, nojenta pra caramba. E claro, uma música muito distorcida. Meu Deus do céu, o que a gente tá assistindo? E depois de tudo, volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. E o bloco continua cantando, só pra fechar o episódio dizendo que eles aprenderam a nunca mais serem criativos. Now let's all agree to never be creative again. É. Bom, vamos pro episódio 2 então, né?
Ele começa com os três esperando um programa de televisão começar, até que o relógio ele começa a cantar sobre o tema tempo. O episódio vai correndo normalmente, né? Até que os personagens eles começam a tentar usar o tempo deles da maneira que eles querem. Então, o cara amarelo fala sobre uma árvore, o pato ele fala sobre uma maçã, e o tempo ali, o relógio, ele começa a dar uma atrapalhada nisso. Ele faz a árvore parecer morta, ele faz a maçã apodrecer. And I'm not over time and I'm not anymore. Ele não quer que os personagens usem o tempo do jeito que eles quiserem. Tem que ser do jeito do relógio. E nesse episódio a gente também conhece o pai do cara amarelo. Se chama Roy. I'm friends with my dad. Lembra desse nome, que esse cara é importante, então lembra dele. Um pouco depois que a gente conheceu Roy, a gente tem uma cena deles que parecem estar sofrendo uma lavagem cerebral. E o Roy tá assistindo. E um pouco depois disso, o pato ele começa a teorizar sobre o tempo, o que é o tempo, como é que o tempo roda, e o relógio não gosta nem um pouco disso e começa a gritar. Time even real? Does anyone know? Maybe time's just a construct of human perception, an illusion created by... E o resultado é um tímpano estourado. Que delícia. Logo em seguida a gente tem uma cena linda, maravilhosa dos personagens sofrendo com o tempo passando, apodrecendo literalmente em poucos segundos. É bizarro, mano. É bizarro. E aí o episódio termina com a cena afastando e a gente se dando conta que na verdade tudo isso era o programa de televisão que eles estavam assistindo. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. Ok, vamos pro episódio 3 então. Bom, ele começa um pouquinho diferente, fora do cenário que a gente está acostumado. Estão numa floresta, ou que parece ser uma floresta, e passa por um cartaz dos 3 desaparecidos, tá bom? Ok. Eles estão lá fazendo um piquenique de frango cru. Um piquenique de frango cru, que delícia. Então uma borboleta aparece, o cara amarelo fica todo encantado, todo feliz. Só que o pato não fica muito não. Pesky bee? Pois é. E aí o que acontece é que o cara amarelo ele sai triste, chorando, porque aconteceu o que aconteceu, e ele sobe numa árvore pra se esconder e pra pensar, e aí surge uma lagarta, borboleta, esse bicho meio estranho aí, que o cara amarelo resolve chamar de bebê pombo. A little baby pigeon. Eu não sei de onde ele tirou isso, que isso é um pombo, mas tá bom. E começa a cantar sobre o tema amor. Que coisa linda. Esse episódio é o mais tranquilo de todos, até de longe, é o mais tranquilo de todos. Have you ever wondered why we're here? What's it all about? You've no idea. And everywhere you look, all you see is hatred and darkness, death and fear. O episódio ele vai correndo como todos os outros, né? Até que no final a gente descobre que o cara amarelo ele tá sendo levado para um culto do amor, que eles louvam um rei. E isso tudo vai acontecendo enquanto o cara vermelho e o pato eles estão lá tranquilamente comendo o piquenique deles de frango cru. Da maneira um pouquinho bizarra, né? O resultado do piquenique. Dá uma olhada aí. Depois a gente descobre que tudo isso não passou da imaginação do cara amarelo. Ele acorda desse sonho maluco dele e se dá conta que os 2 amigos estão ali embaixo chamando por ele, falando que procuraram a tarde inteira por ele e que fizeram isso porque amam ele, né? E ainda por cima oferecem o último ovo cozido do piquenique. O último. Os caras comeram tudo, só deixaram um ovo pro cara amarelo pra você ver como é que os caras amam ele. Então deram lá o último ovo cozido pro cara amarelo, que daí nós temos o final do episódio com a cena linda de um belo filhote nascendo deste ovo. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos embora pro episódio 4. Ele começa com os 3 jogando um jogo de perguntas e respostas. E o cara vermelho ele tira a pergunta: qual é a maior coisa do mundo? Então os 3 se viram
para o globo terrestre que nós temos ali atrás deles, esperando que ele comece a cantar sobre esse tema. Sobre o tema, o mundo, as coisas do mundo, coisa desse tipo, mas nada acontece. Então o pato vai lá, repete a pergunta achando que vai acontecer alguma coisa e, de novo, nada acontece. Passa um pouquinho, quando o globo se vira pra cantar, ele é interrompido por um computador que começa a cantar sobre o tema tecnologia, o mundo digital, e todo mundo olha sem entender nada, porque aparentemente não era pra ele estar cantando, não era a vez dele, e isso vai incomodando um pouco o cara vermelho. Dá pra ver que ele tá um pouco incomodado com essa situação toda. Ainda mais que quando ele vai falar com o computador, tenta interromper o computador porque ele tá cantando na hora errada, ou então ele mesmo quando ele tenta responder as perguntas do computador, toda vez o cara vermelho é interrompido. Isso vai incomodando o cara vermelho aos poucos. Até que lá mais pro final do episódio, ele se cansa, segue o fio do computador e se encontra numa sala que está sendo gravado um episódio de Don't Hug Me, I'm Scared, só que numa versão bem diferente da deles. E no momento que eles vão cortar esse episódio, a cabeça do cara vermelho literalmente explode. E assim termina o episódio 4. Pois é. O episódio 5 ele começa um pouquinho diferente, sem o cara vermelho. Então, será que ele morreu? Talvez, a cabeça dele explodiu, né? Os outros dois, eles percebem que tem alguma coisa diferente. Something's different. Só que eles não conseguem saber o que é. Então eles ficam se perguntando, pô, parece que tem alguma coisa faltando, o que tá diferente, não sei. E aí algumas comidas gigantes começam a cantar sobre alimentação saudável. Não passa muito tempo, é bem logo no início da canção que eles são interrompidos por um telefonema. Let's get healthy now. Todo mundo olha pro telefone, preocupado, com uma cara de assustado, sem saber o que está acontecendo, e o pato resolve atender. Só para cortar a cena, e ele tá dentro de uma sala escura, numa cama de hospital, o que parece ser uma cama de hospital, assistindo pela uma televisão ali em cima esse episódio que a gente tá falando. Bem bizarro. A cena volta pra eles lá, o Bife gigante cantando sobre o sistema digestivo, bem diferente do que a gente aprendeu na escola. E no meio dessa cena também o telefone toca mais uma vez. Tem alguém tentando falar com eles e as comidas não estão deixando esse alguém falar com os nossos personagens, porque na hora que o pato atende, o que acontece é que o telefone ele é substituído por um sanduíche. O episódio segue por mais alguns segundos, o pato se cansa porque ele percebe que tem alguma coisa errada e sai correndo dali, derrubando a câmera que tá filmando o episódio. E aí vamos para a cena mais bizarra de toda a série. O pato, ele está sendo comido vivo por uma lata gigante. A lata está comendo as tripas do pato vivo. É uma bizarrice, é uma loucura, mas tá bom. Segue o episódio mais um pouco, lá pro final dele a gente se dá conta, o que dá a entender esse episódio é que na verdade quem comeu o pato foi o cara amarelo, porque ele tá sujo de sangue ao que parece, e tem várias latas do que parece ser enlatados de pato, então dá a entender que o cara amarelo comeu o pato vivo, mas é só uma interpretação, não sei. E nos créditos desse mesmo episódio a gente consegue ver o cara vermelho vivo andando bem próximo de uma cabine telefônica, que eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas já dá ali para fazer uma ligação, né, com os telefonemas desse mesmo episódio. Talvez seja o cara vermelho ligando, hein? Não sei. Finalmente vamos pro sexto e último episódio dessa série.
A gente tem o cara amarelo sozinho, triste, chorando, porque ele tá sem os amigos dele. E ele tá ali vendo um álbum de fotos, deitado na cama dele, tentando relembrar os bons momentos e etc. Good night, guys. I miss you. Até que ele resolve dormir, apaga a luz, só que o abajur resolve começar a cantar sobre o tema sonhos. Que maravilha. E ele tá cansado dessa história toda, dessa cantoria toda. Ele tenta apagar o abajur mais uma vez, mas não adianta. Ele é forçado pra dentro da canção mais uma vez. I don't want to know how you have dreams. No, no. Pra resumir, o que acontece agora é que esse tema de sonhos, na verdade, é ele sonhando com ele se afogando em óleo. No, 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 no more songs. Só pra ele acordar e ele tá realmente se afogando em óleo. Looks like somebody's having a bad dream. Bad dream. A bad dream. Bad dream. A bad dream. A bad dream. E aí a cena corta pro que vai dar início à explicação de toda a história de fundo de Don't Hug Me I'm Scared. A cena corta pro cara vermelho deitado no computador dele, dormindo, e aí ele vai ser acordado pelo chefe dele entregando uma pasta com arquivos, pedindo para ele arquivar aquilo. Ele pega a pasta e tem a ideia de falar pro chefe: ah, não seria legal se esse arquivo criasse vida e começasse a cantar? E fica ali tentando dançar com a pasta. Wouldn't it be funny if one of these files came alive? A file. Mas o chefe não gosta nem um pouco disso, fala que seria uma ideia muito chata. No. That sounds really boring. E o cara vermelho ele fica triste com isso e resolve ir para um bar beber, afogar as mágoas dele. Pois é, assim que funciona. No meio da bebedeira, ele tem a ideia de cantar no palco, pelado. Ele vai lá cantar no palco pelado, e se vocês repararem bem, a música que ele canta é justamente a música do primeiro episódio, a de criatividade. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. Obviamente ninguém gosta do que ele tá cantando, todo mundo começa a vaiar ele, com exceção de uma única pessoa que tá ali atrás, no escuro, observando tudo o que está acontecendo. Nada mais, nada menos que Roy. Roy tá lá o tempo todo observando o cara vermelho cantar a canção da criatividade. E é nesse momento que a cena corta mais uma vez pro cara vermelho num lugar escuro e amplo, sozinho, e ele começa a andar e encontra uma máquina. Uma máquina dessas que é utilizadas nas redes televisivas para fazer corte de uma cena para outra. E essa máquina, ela tá passando justamente o episódio que a gente estava assistindo agora, o sexto episódio, sobre sonhos. Tá lá o cara amarelo sofrendo com a abajur cantando para ele. E o cara vermelho começa a apertar alguns botões. E nisso que ele aperta os botões, a cena do cara amarelo começa a mudar. Mudam os personagens, um pouco da cena muda também. Inclusive um desses personagens que aparece é justamente o arquivo que o cara vermelho pegou na mão e inventou uma canção pra ele, a mesma canção que o cara vermelho cantou pro chefe. Então é pra vocês verem que tem alguma coisa por trás aí, já vamos falar sobre isso. No meio da apertação de botões, surge um braço gigantesco para tocar o ombro do cara vermelho. E quando ele se vira, ele se dá conta de que é Roy, de novo. Ele se assusta, mas ignora. Segue o fio da máquina até chegar numa tomada. E aí ele se pergunta, o que será que isso aqui faz? E tira a máquina da tomada. Aí então a cena corta mais uma vez para eles três de novo, os três personagens principais reunidos novamente, só que dessa vez um pouco diferente, né?
eles estão com cores diferentes, o cenário tá bem mais pobre, tem bem menos coisa e o calendário muda de data. O calendário antes ele estava sempre preso no dia 19 de junho e ele finalmente mudou para o dia 20 de junho. E aí aparece o bloco de notas ali, o caderninho, iniciando novamente a canção sobre criatividade. What's your favorite idea? E corta o episódio e assim termina toda a saga de Don't Hug Me, I'm Scared. Beleza, mas agora que eu resumi todos os episódios, a gente consegue entender um pouquinho melhor essa história de fundo, né? Principalmente depois desse último. Então vamos por partes ali. Tudo começa quando o cara vermelho, cansado ali da vida, da rotina dele, do trabalho dele, ele resolve inventar um programa infantil, um programa de televisão infantil. Então essa ideia do Don't Hug Me I'm Scared, essa ideia do programa infantil foi toda do cara vermelho. No momento que ele pega o arquivo e inventa ali que ele tá dançando, tá criando uma canção, é o momento que na cabeça dele ele criou esse programa infantil. Só que ninguém gosta da ideia, ninguém apoia ele e ele vai afogar as mágoas lá no bar. E no bar ele resolve aloprar, resolve cantar no palco pelado e aí é que ele é notado por Roy. Então toda essa cena que apareceu no último episódio aconteceu de verdade. Roy notou o cara vermelho e resolveu dar uma chance. O que eu entendo é que o Roy é o cara do dinheiro, né? O Roy é o cara que financia tudo e eles formaram uma parceria para fazer esse programa de televisão acontecer. O problema é que o Roy ele começa a controlar demais o que está acontecendo no programa. E aí os episódios acontecem da maneira que a gente tá vendo. Até que chega o quarto episódio, o cara vermelho se cansa, né? Porque tá totalmente fora do que ele imaginava que ia ser o programa que ele estava querendo fazer. E sai, ele sai da gravação do programa. E aí, no quinto episódio, ele não está, porque ele saiu da gravação. E ele tenta ligar para os amigos dele, tenta avisar os amigos dele para sair também, para sair daquele inferno, daquele programa totalmente distorcido, totalmente fora do que ele estava planejando. Por isso que tem aqueles telefonemas, por isso que ele tá saindo da cabine telefônica. Ele estava tentando todo momento avisar os amigos dele o que estava acontecendo para libertar os amigos dele desse inferno, né? Porém, só o pato que dá ouvidos, só o pato que sai da gravação também. E aí a gente vê o sexto episódio, né, com somente o cara amarelo e que também não tá nem um pouco conformado com o que tá acontecendo. O cara vermelho então ele resolve dar um fim nisso, ele resolve finalmente dar um fim à parceria que ele tinha com o Roy, e é a cena simbolizada ali por ele tirando a máquina da tomada. Ele viu ali que o cara amarelo ele tava sofrendo muito nas mãos do próprio pai, fazendo aquela bizarrice toda lá daquele programa, e ele resolve dar um fim nisso. No momento que ele dá um fim nisso, ele consegue juntar os dois novamente e fazer o programa do jeito que ele bem quer. Por isso que a gente vê um cenário mais pobre. Ele não é o cara do dinheiro, ele é o cara da ideia. Então o cenário é bem pobre de ambientação, não tem quase nada. Só é a mesa, os três sentados na mesa, o calendário, um quadro ali na parede e só. Não tem mais nada, não é mais igual o que era antes. Por isso que tudo mudou. E mais uma vez, a quebra da parceria ela é simbolizada pelo dia passando. A gente saiu do dia 19 de junho e foi pro dia 20. Ou seja, a parceria acabou. Agora é uma coisa nova, a gente vai fazer uma coisa nova. E assim, eu espero que quando o bloco começa a canção dele sobre criatividade, não venha nada bizarro pela frente e seja realmente um programa infantil. Assim eu espero, né? Tomara que finalmente o cara vermelho tenha conseguido atingir o objetivo dele de fazer um programa infantil. E assim a gente chega ao fim da saga Don't Hug Me, I'm Scared. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, de desvendando séries ou jogos, eu tô começando agora a trazer isso aqui pro canal. Então se você curtiu, se você quer saber mais, se você quer mais teorias, deixa um like aí, se inscreve, ativa o sininho, que é para quando eu postar um vídeo novo
dessa pegada, você não perder as notificações e você ser o primeiro a ficar sabendo e vir aqui comentar. Deixa aí nos comentários também o que você quer ver nos próximos, qual o próximo vídeo, qual a próxima série, qual o próximo jogo que você quer que a gente tire aqui, que a gente desvende. Deixa aí nos comentários. Eu vou deixar tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado os links para os vídeos do Don't Hug Me I'm Scared, para você que quiser ver a série completa, né, sem ser só o resumo. Dá uma passadinha lá que vale muito a pena, eu recomendo bastante, eu acho que você vai curtir também. Compartilha para seus amigos também, que você sabe que vai gostar dessa história. Eu tenho certeza que você tem um amigo que gosta de umas histórias bizarras, né? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, falou!